Olá, meu nome é Sócrates, acho que todos aqui já me conhecem. Eu sou aluno do curso de licenciatura em computação, daqui, Polo aqui de Alegrete, porém à distância. E eu vim aqui para estagiar na disciplina de Geografia com vocês, disciplina da professora Tassiana. Para quem não me conhece, eu sou daqui mesmo, natural de Alegrete. Iniciei esse curso em 2017. Agora estamos no sétimo período, porém o sétimo período já estava praticamente encerrado da parte das outras disciplinas, porém com o início da pandemia a gente não pôde terminar a disciplina do estágio 3, que é a que estou fazendo agora. E então, com o retorno das aulas remotas, eles proporam também esse estágio remoto para a gente estar fazendo com vocês. Sei que é difícil, tanto para mim quanto para vocês, mas é preciso, então vamos lá. Então, galera, indo aqui dar início à aula, visto que o conteúdo de vocês é a política ambiental no Brasil e a degradação dos biomas, eu preparei uns slides que vão me ajudar aqui, até porque é uma aula um pouco extensa, nunca tive uma aula com esse tempo todo, né? Então vai me ajudar a repassar esse conteúdo a vocês. Então, pessoal, vamos lá, apresentação do slide que eu preparei para vocês. Aqui está o slide, estamos aqui no início, na abertura, estágio curricular 3. Meu nome, Sócrates Neto de Paiva Leal. Aqui a abertura da disciplina, Geografia, e o assunto, Política Ambiental no Brasil e Degradação de Biomas. Política Ambiental no Brasil. Entende-se por política ambiental o conjunto de normas, leis e ações públicas visando a preservação do meio ambiente em um dado território. No Brasil, essa prática só veio a ser adotada a partir da década de 1930. As primeiras ações governamentais em prol da preservação ambiental no país pautaram-se na criação de parques nacionais, localizados em pontos onde ocorriam as expansões agrícolas e os consequentes processos de desmatamento. Destacou-se neste entremeio a criação do Parque Nacional de Itatiaia, na divisa de Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Parque de Iguaçu, do Parque de Iguaçu, entre o Paraná e a Argentina, e a Serra dos Órgãos, também no estado do Rio de Janeiro. Além disso, foi elaborado em 1934 o primeiro Código Florestal Brasileiro, para regulamentar o uso da terra no sentido de preservar o meio natural. No entanto, graças ao processo de expansão industrial que se intensificou no país a partir da década de 1950, quando o objetivo era atrair indústrias estrangeiras e impulsionar o desenvolvimento econômico e financeiro do país, as políticas ambientais foram deixadas de lado e, consequentemente, seus avanços estagnaram. Na década de 1960, algumas ações ainda foram realizadas, com destaque para a promulgação do novo Código Florestal Brasileiro, que estabelecia alguns novos parâmetros, como a criação das APPs, não os APPs que vocês conhecem hoje, né? As áreas de proteção permanente e a responsabilização dos produtores rurais sobre a criação de reservas florestais em seus terrenos. Nos anos seguintes, graças às pressões realizadas pelos movimentos ambientalistas, além da realização da Conferência de Estocolmo de 1972, o Brasil
retomou o emprego de ações direcionadas a ampliar a política ambiental no país. A primeira grande atitude foi a criação, no ano de 1973, da Secretaria Especial de Meio Ambiente, a SEMA, cuja orientação girava em torno da preservação do meio ambiente e da manutenção dos recursos naturais no país. Até aí já podemos ver que política ambiental já vinha sendo algo muito complicado, né, no nosso país. Na década de 1980, outros órgãos foram criados, como o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, e um órgão voltado para a fiscalização, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o já conhecido IBAMA. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a política ambiental no Brasil conheceu os seus maiores avanços, quando foi elaborada aquela que é considerada uma das leis ambientais mais avançadas em todo o mundo. Tal referência deve-se principalmente ao fato de a legislação abarcar tanto os deveres dos cidadãos quanto das empresas, instituições e o próprio governo. A crítica, a partir de então, deixou de ser direcionada sobre a legislação, passando a questionar acerca de sua aplicação, uma vez que inúmeros crimes ambientais, sobretudo aqueles cometidos por grandes empresas, geralmente acabam sem punição. Em 2010, no entanto, houve uma nova polêmica envolvendo a política ambiental com a elaboração de um novo Código Florestal, que é considerado pelos grupos ambientalistas um retrocesso na legislação brasileira em relação ao meio ambiente. Entre os pontos polêmicos está a redução das áreas das APPs e a anistia a crimes ambientais praticados por latifundiários. Aqui está o símbolo das políticas ambientais e a preservação dos recursos naturais brasileiros. A extinção da política ambiental no Brasil e os riscos para a vida no planeta. Entrevista especial com Cristiana Lozican. Esta é uma entrevista do Instituto Humanitas Unisinos, o IHU, com a Cristina Lozecan, que é uma cientista social, graduada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com mestrado e doutorado pela mesma instituição. Então, é uma mulher muito bem formada, né? Aqui eu coloquei algumas partes da entrevista em que ela fala que a política ambiental no Brasil está praticamente extinta com esse novo governo, né? Não adianta. Eu sei que muita gente não gosta, né? Mas não adianta querer fugir, que acho que praticamente tudo no nosso país está ligado à política. E há muitas reclamações em relação ao novo governo do meio ambientalista. Então eu pus aqui para vocês verem o que realmente se trata essas reclamações. Então eu vou começar a ler. Desde que tomou posse, o atual presidente tem deixado claro que o meio ambiente é uma área que não deve se submeter às demais, e por aí vem a liberação recorde de agrotóxicos, questionamentos sobre dados de desmatamento, o desejo de emprego de recursos do Fundo Amazônia para indenizar agricultores, quando o recurso deve servir para ações diretas de preservação, ataque a direitos e mecanismos de proteção de povos originários, além de fortalecimento do discurso de que as questões ambientais devem ser flexibilizadas em prol do desenvolvimento econômico. Essas e outras tantas medidas são para a cientista social Cristina Lozican muito mais do que um revés da política ambiental.
abre aspas, o que está em jogo não é um novo modelo de política ambiental, mas o próprio fim da política ambiental, fecha aspas. Abre aspas novamente. O governo atual rompe com nossa tradição de política ambiental e inicia uma série de medidas que eliminam a participação da sociedade e a corresponsabilidade da sociedade. Ao fazer isso, restringe o poder de proteção ambiental ao Estado, ao mesmo tempo que desmantela os órgãos de controle e fiscalização. Fecha aspas. Cristiana recorda que, numa perspectiva histórica, a política ambiental brasileira sempre teve uma, abre aspas, concepção de responsabilidade compartilhada na proteção da natureza entre Estado e sociedade, fecha aspas. Ou seja, de um lado, o Estado tem o poder de regulamentar e gerir as questões de meio ambiente, mas de outro lado, a sociedade tem participação ativa nessas ações, na construção e fiscalização dessas políticas ambientais. Abre aspas. Essa concepção está expressa em diferentes instituições, nossas e formulada a partir das diferentes concepções de natureza e de problemas ambientais que foram se desenvolvendo ao longo desses anos na nossa esfera pública, fecha aspas. Mas agora o Estado chama para si essas ações, desnutrindo fóruns como o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Abre aspas. É uma ruptura sem precedentes com o que a sociedade brasileira vem pactuando em torno das questões ambientais. A questão é que os efeitos catastróficos disso são incontroláveis e cairão sobre nós, e mais ainda sobre as populações já subalternizadas. Para a cientista social, é evidente que esse modelo não se sustenta. No entanto, teme que, quando perceber a inviabilidade dessas lógicas, seja tarde demais. Abre aspas. O grande perigo desse desmonte é que nós até podemos reconstruir instituições, refundar nossa política ambiental no futuro, mas não podemos fazer reviver toda a vida que foi destruída, todo o ecossistema que foi alterado. Alerta a cientista e ainda provoca. Abre aspas, uma das maiores demonstrações de inteligência do ser humano é o reconhecimento do seu próprio limite, daquilo que não sabe e que ainda precisa aprender. Governos que agem como prepotentes demonstram ser inconsequentemente o contrário disso. Então, pessoal, eu não estou aqui para defender lado A ou lado B, eu estou aqui para ser imparcial. Eu estou mostrando isso porque isso é informação e com toda a relação com o meio ambiente. Não estou aqui para mudar o ideal de ninguém, estou aqui apenas para mostrar a informação e isso é informação sobre o conteúdo de vocês. Então acho que deve ser mostrado. Agora vamos para o nosso outro tema, que é a degradação dos biomas brasileiros. Os impactos ambientais em território brasileiro assumem uma dimensão mais preocupante em virtude de, por sua posição geográfica, o nosso país abriga ecossistemas de clima tropical dotados da maior biodiversidade mundial. A natureza no Brasil tem sido agredida desde o início de sua colonização. A faixa litorânea foi a primeira a ser atingida. A Mata Atlântica teve mais de 90% de sua área original derrubada para o estabelecimento de cidades, da atividade agropecuária e, posteriormente, do Parque Industrial Brasileiro. Mangues e vegetação de praias e dunas também foram muito afetados. Construção de portos e de casas de veraneio, exploração turística, extração de sal e pesca predatória foram atividades que
complementaram o estrago causado pelo homem em ecossistemas litorâneos. Impactos ambientais na Amazônia. Atualmente, o desmatamento é o principal responsável pela avançada destruição desse bioma, onde as queimadas preparam os terrenos para os grandes projetos agropecuários. Dados recentes da WWF salientam que 15% da Amazônia foi destruída. E o que é mais grave, o novo Código Florestal Brasileiro pode acelerar essa destruição, pois prevê que áreas maiores de mata possam ser desmatadas na Amazônia. Desde a década de 1940, a região tem sido alvo de projetos agropecuários incentivados pelo governo. Na década de 1970, houve uma intensificação desses projetos. Queimadas e desmatamentos foram os métodos utilizados para a abertura de pastos. Outros fatores também foram responsáveis pela degradação da região. A construção de usinas hidrelétricas, Tucuruí, Balbina, Samuel e outras são exemplos. A extração de madeira para a exportação para o Japão e a Europa. O crescimento demográfico, garimpos de ouro, extrativismo mineral, construção de rodovias e ferrovias e entre outros. Acho que aqui todos entendem, né, a importância da Amazônia para o planeta, né? Até porque ela é considerada o pulmão do planeta Terra. Ela é considerada o pulmão do planeta Terra por ser a maior floresta tropical do planeta Terra. Ela ocupa 60% do território brasileiro. Ela abrange nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Então eu acho que não precisa nem se esforçar, né, para falar que a Amazônia representa vida. Porém, acho que muitas pessoas querem tirar proveito disso e com isso matam a floresta. Aqui eu separei alguns dados que mostram as queimadas na Amazônia. Em 13 anos, junho desse ano, teve o maior número de queimadas. E isso é triste. Essas coisas não estão sendo muito tecladas esse ano, porque todos já sabem, né, que esse ano está sendo um ano muito difícil. Porém, é uma péssima notícia essa. Nos próximos slides eu coloquei uma matéria bem interessante que eu achei da Letras Ambientais. Tá aqui embaixo o site, que são as 9 principais ameaças aos biomas brasileiros. Então vamos à primeira ameaça. Aqui vemos o desmatamento. O desmatamento, infelizmente, também afeta gravemente a floresta amazônica. Aqui a agropecuária. A agropecuária não é tanto digamos, uma prática ilegal, porém também degrada bastante o meio ambiente. Aqui nós temos a mineração. A mineração foi uma prática ilegal praticada há muitos anos atrás. Porém, hoje temos algumas minerações legais. Aqui na foto a gente tem os principais distritos e municípios afetados pelo rompimento das barragens em Bento Rodrigues, Mariana, Minas Gerais. Isso foi acontecido no ano de 2015, em que as barragens em que depositavam os rejeitos minerais se romperam e o rejeito saiu devastando municípios, cidades e tudo que encontrava pela frente. Para vocês terem noção da destruição que o rompimento dessa barragem causou, na foto vocês podem ver uma linha azul que representa o rio que por ali corria. Os rejeitos
seguiram o curso do rio quando a barragem estourou. Porém, na foto vocês podem ver a espessura do rio e a espessura que o rejeito percorreu. Causou muita destruição até chegar no oceano. E o pior é que essa não foi o único acontecido de barragem. 4 anos depois, em janeiro do ano passado, 2019, ocorreu o desastre de Brumadinho, com o rompimento também de barragens, ocasionando muito desastre e muitas mortes. Agora vamos à quarta ameaça, a desertificação. Desertificação é uma das poucas ameaças que não são causadas pelo homem, porém bem conhecida da gente. Por mais que vocês achem que não podem não conhecer, mas é. Desertificação é o fenômeno que corresponde ao empobrecimento e diminuição da umidade em solos arenosos, localizados em regiões de clima subúmido, árido e semiárido. A desertificação ocorre em locais como o nosso, de pouca chuva. E dá um exemplo, um rio tem uma água, passa um bom tempo sem chover, aquela água seca e o solo fica seco, como como se o solo tivesse quebrado. Aquilo é desertificação. E na foto podemos ver que nossa região é área de desertificação. Para quem não sabe, né, o nosso município fica quase na divisa do Piauí com o Pernambuco. Caça ilegal e pesca predatória é uma prática ilegal, porém muito praticada na região norte e nordeste. É, Pesca predatória, para quem não sabe, é a atividade de pescar de forma desenfreada, ou seja, é a pesca excessiva e insustentável praticada pela ação humana. E ocorre muito na região da floresta amazônica, na região do Amazonas, como a gente pode ver na foto. Agora vamos à sexta ameaça, que são megaprojetos de infraestrutura. Aqui na foto a gente tem a imagem de uma hidrelétrica, uma usina hidrelétrica, que eles interrompem, né, a passagem da água para que é um projeto de engenharia civil para que gere energia. Só que não é o único exemplo de ameaça ao meio ambiente que a gente tem, né? De megaprojeto. A gente pode ter, por exemplo, também a construção de um shopping. Um shopping é enorme e causa devastação de mata, degrada muito o meio ambiente. Agora vamos à próxima ameaça, que são as queimadas. As queimadas, como já dito antes, ela degrada bastante o meio ambiente e está sendo uma das questões mais pautadas ultimamente. Por não só no Brasil, né? As queimadas afetam o mundo todo, vários lugares, e é uma ameaça bem difícil de se controlar. Exigem muitas medidas precautórias vindas de todos, principalmente do governo, e da conscientização das pessoas também em não realizarem queimadas, até porque isso é um ato ilegal. Agora vamos à penúltima ameaça, que são poucas áreas de conservação, que não chega nem a ser uma ameaça, é mais uma crítica, pois com a criação de áreas de conservação conseguiríamos conservar mais o meio ambiente. Aqui na foto, por exemplo, nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é uma unidade de conservação brasileira que está localizado no Piauí, no nosso estado. Para quem não sabe, esta área tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América.
Porém, em 2016 foi considerado o abandono da Serra da Capivara, do museu, por falta de verba. E ocasionou até o fechamento, por um determinado tempo, do sítio, o que não deveria acontecer, por toda a história que tem e por tudo que nos representa. Agora vamos à nossa última ameaça, que são as mudanças climáticas, que também não é uma ameaça humana, né? É uma das poucas que tivemos por aqui. As mudanças climáticas podem ser vistas muito bem da nossa região. Até essa foto representa muito nossa região, apesar que eu acho que não seja, né? Aqui na nossa região, ela representa muito. Que aqui, quando é, o verão é muito forte, né? Tudo seca, é muito seco, tudo seca. As árvores, as plantas, e até quem vem de fora acha que está tudo morto. Mas quando chove, tudo renasce, tudo vive, tudo floresce. Então essa foto representa muito nossa região. E esse foi o meu slide. Agradeço muito a todos, muito obrigado e abraço. Então, pessoal, muito obrigado por essa aula. É satisfatório concluir um estágio. Só que agora eu vou fazer um pouco de interdisciplinaridade. Né? Eu dei uma aula de geografia, porém meu curso é de licenciatura em computação. Vocês devem até estar se perguntando, né? Não tem nada a ver. Estou aqui, inclusive, com o livro de vocês de geografia, terceiro ano. E agora já falei, né, da geografia, agora eu quero falar um pouco da computação. A computação está praticamente em tudo hoje em dia. E o que a gente vê é que a cada dia menos é ensinado nas escolas. Agora até um pouco mais, né, com essas aulas remotas, mas a computação deveria ser, desde o início dos estudos, uma disciplina. E até era. Na época que eu estudei no ensino fundamental, acho que 1 ou 2 anos, eu tive aula de informática, porém ensinava o básico do básico. Para vocês terem uma ideia, a programação é disciplina nos Estados Unidos, disciplina infantil, para vocês terem ideia. Em 2013, o então presidente Barack Obama até lançou uma campanha, né, que se chamava Hour of Code, que é a hora do código, que influenciavam os jovens, os alunos, as crianças, que ao invés de baixarem um jogo ou um aplicativo mais recente, criassem seu próprio jogo e seu próprio aplicativo. E foi muito aceita por todos, inclusive pelos pais dos alunos, que queriam que realmente seus filhos tivessem as aulas de programação. Eu acho que se eu perguntar aqui se algum de vocês já programaram, acho que a resposta vai ser, acho que provavelmente não vai ter nenhum, né? Até para mim, que estudo a disciplina, eu tenho muita dificuldade. Não só eu, como a maioria da sala. Justamente por não ter tido um alicerce. Por não ter não ter influenciado essa disciplina na nossa grade curricular. Então, isso é só mais uma crítica, não é nem nada, né, relacionado a vocês. É uma crítica
não só municipal, estadual e nacional, né? Pouquíssimas instituições dão aulas de computação. Então fica aí essa crítica, digamos assim, à grade curricular nacional. Que vocês sabem que hoje tudo, por trás de tudo existe tecnologia. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês com essa aula e espero que vocês reflitam sobre essa crítica. Dificilmente vai mudar essa grade curricular que vocês têm, acho pouco provável, mas seu conhecimento só depende de você. Se você correr atrás, se você se interessar, você vai adquirir o conhecimento. E hoje quem tem conhecimento, quem tem informação, quem sabe lidar com as novas tecnologias, tem tudo. Tem gente que até ganha dinheiro com isso, né? Sem sair de casa, só sabendo manusear corretamente o que tem em mãos. Então, pessoal, até mais. Abraço. Muito obrigado.